Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Política de compartilhamento de informações visa melhorar atendimentos na área da saúde. Estabelecimentos terão que cadastrar aparelhos celulares. E ainda é permitida a cobrança de taxa para uso de banheiros públicos. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos trazer dicas de como se programar financeiramente para o final de ano, com a entrada do 13º salário. O nosso convidado é o analista de investimentos e planejador financeiro, Adriano Severo. Adriano, seja muito bem-vindo, um prazer te ter aqui hoje, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui para a gente fazer essa conversa. Vamos falar de dinheiro então, né, Adriano? Um assunto que agora chega o final de ano, a gente se preocupa um pouquinho mais porque tem as festas, né? Tem o 10º que está entrando, tem uns bônus natalinos que a gente recebe. Como economizar, Adriana? A gente sabe que tem festa de final de ano, tem a ceia de Natal, né? Tem as roupas de Ano Novo que a gente gasta. Então, como economizar nessa época? Sim, é importante mesmo falar sobre isso, até o que a gente tem que ter em mente. Se a gente fizer agora um parcelamento de alguma coisa, independente do valor que seja, em 10, 11 ou 12 vezes, o Natal desse ano ainda não chegou e a gente vai terminar de pagar perto do Natal do ano que vem. Então, por isso que a gente tem que ter realmente uma preocupação muito grande para não impactar o orçamento de todo o próximo ano. E como é que a gente pode fazer isso? É importante a gente saber exatamente quanto que a gente vai receber e planejar, fazer uma listinha. O que eu vou fazer com esse dinheiro? De que maneira eu posso utilizar de modo que não impacte no orçamento dos próximos meses e até mesmo de todo o ano seguinte, né? Então, pode separar uma parte para as compras de Natal, pode separar uma parte para quitar algumas despesas, porque é interessante a gente gastar com a gente também. A gente poder usufruir, a gente está aqui para trabalhar e aproveitar o nosso dinheiro, claro, de maneira consciente e que não vá afetar o nosso orçamento, o nosso planejamento. Porque o que a gente tem que ter uma preocupação muito grande é em não gerar dívidas, porque essas dívidas, em momentos adversos, numa situação mais emergencial, a gente vai acabar tendo problemas, muitos juros, muitas taxas, né, impostos que acabam incidindo sobre dívidas que a gente acaba não pagando por determinado momento, né? E uma outra coisa também, Adriano, ano que vem a gente começa janeiro já cheio de contas para pagar, né? E logo já começa também as crianças que voltam de férias da escola. Como se organizar financeiramente para lá em janeiro e fevereiro não passar aperto, até porque tem férias, né? Muita gente tira férias nesse período do ano. Uma dica que eu costumo dar é o seguinte: agora já vai ter exatamente o valor de tudo, porque está tudo chegando, IPTU, IPVA, essas matrículas e tudo mais. Então, anota todos esses valores, soma ele e divide por 12. Porque como já vai virar o ano, pode guardar um pouquinho ao longo de todo o ano, porque aí quando virar o próximo ano já vai ter o valor ou muito próximo, às vezes tem alguma questão de algum reajuste, alguma oscilação, mas já vai ter muito próximo do valor para pagar no próximo ano. E aquela história de que o dinheiro traz mais dinheiro, né, ele atrai. Se tu junta, tu consegue pagar à vista com desconto, então acaba sobrando um pouquinho mais, que esse pouquinho a mais já vai servir para utilizar para outra coisa, ao invés de pagar parcelado, com reajuste, com juros. Então é muito importante ter essa divisão e essa é uma dica que acaba funcionando bem. Divide ao longo do próximo ano, vai juntando em qualquer lugar, não importa o lugar que vai estar guardando, o importante é realmente deixar acumular essa quantia para poder quitar tudo e já dentro da programação. O Adriano, além de planejador financeiro, é também analista de investimentos, então é importante a gente falar que quem conseguiu guardar, por mais que seja uma quantia pouca, assim, uma quantia baixa, dá para investir em alguma coisa? Deixa no banco? Como é que faz? Sim, pode investir. É bom que a gente tenha já acesso a diversos produtos, inclusive valores baixíssimos, a partir de R$2, R$3, R$5. A gente já consegue fazer uma aplicação. Não tem problema, até mesmo que seja na caderneta de poupança, o importante é começar. Porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, a poupança não vale a pena, preciso buscar alternativa, mas não entende nada, acaba não se confunde com essa sopa de letrinhas do mercado financeiro, então fica com aquela sensação, se a poupança não vale a pena, então é melhor não guardar nada e vou gastar. Não, então começa, o importante é criar esse hábito de poupar. Aí sim, a gente tem a caderneta de poupança, a gente tem aplicações que inclusive são mais seguras que a própria caderneta de poupança, títulos públicos,
né? A gente tem o Tesouro Selic, que fica como uma alternativa à poupança e funciona bastante para reserva, uma reserva de emergência, que eu sempre digo que é previsto que a gente vai ter um imprevisto. Então é importante a gente guardar e ter uma reserva, vai juntando aos poucos também, o equivalente a 1 mês de despesas, 2, 3, vai aumentando até que fique um valor confortável entre 3 e 12 meses de despesas médias mensais. Senão a gente fica com aquela sensação, sobrou um dinheirinho, ganhou alguma coisa extra, aí vai lá e surge um imprevisto. E aí tem que gastar, putz, justo agora que sobrou esse dinheiro que eu ia guardar, a gente tem. Então isso vai estar sempre acontecendo, né? Por isso que é previsto que vai ter imprevisto. Então vai guardando, tem CDB que é interessante também. Eu acho que ficaria essas 3 alternativas como recomendações, acaba sendo mais fácil também de lembrar e são opções interessantes, opções atrativas para iniciar no mundo dos investimentos. Adriano, esse ano a gente teve uma situação atípica que foi enchente, né? Então, muitas pessoas que trabalham, são assalariadas, receberam daqui a pouco adiantado o seu 13º, receberam um valor adiantado, né? Então, já não estão mais contando com esse dinheiro agora para o final do ano, né? Como se organizar para poder ter uma ceia em casa? Como se organizar para poder passar um Natal e um Ano Novo sem perrengue? O importante é lembrar a questão do espírito natalino, qual é a ideia, qual é a proposta e tentar dividir algumas coisas com familiares, cada um leva um prato, justamente para tentar economizar e conseguir garantir o principal, que é estar junto, todo mundo em harmonia, confraternizando. Então tem que sim ver quanto que pode gastar, justamente quem já gastou vai ter uma verba menor agora, então assim, o orçamento é tanto. Desse orçamento não pode passar daquele orçamento justamente para evitar ficar numa situação. E também eu vejo assim, tem muita gente que ou filhos e filhas, né, por exemplo, que acaba tentando compensar às vezes uma ausência, uma falta, vou comprar esse presente aqui que é mais caro e muitas vezes não é aquilo ali que está precisando, né, na maioria das vezes é mais realmente estar junto, estar participando. Então assim, é avaliar o que pode ser feito para gastar o mínimo possível, porque alguma coisa vai gastar, né? Então com organização. Eu venho de uma família que chega final do ano, minha mãe e meu pai já se organizavam para pintar a casa, fazer reforma, para começar o ano com a casa bonitinha, né? Então, essa época do ano, ela é de fato uma época boa para a gente fazer reforma em casa. Até mesmo eu falo por experiência própria, porque a questão da umidade, a umidade está diminuindo, né, para quem foi atingido pela enchente. Então, é um bom momento para investir em material de construção, também daqui a pouco fazer uma reforma se precisa na casa, Adriano. É um momento mais propício, de fato, para reformas, mas tem que entender se isso vai caber no orçamento. Porque como a gente comentou, que tem várias despesas e vários tributos, impostos que vão chegando agora nessa época, matrícula escolar também, muita gente também tem seguro, né, um seguro de carro, de casa, então é um período que costuma ter mais gastos. Então, assim, se couber no orçamento, pode aproveitar. Agora, se não couber, é melhor deixar um pouquinho para depois, para não estragar toda a parte financeira da família. A gente tem também algumas dicas práticas, né, Adriano, de como tu se manter ali dentro do teu orçamento, como assinar, tomar nota, aliás, escrever, tomar nota, né, dos teus gastos, fazer esses apontamentos de fato ajuda? Como que a gente pode começar a fazer isso? Sim, ajuda bastante, eu acho bem importante. E aqui eu trago alerta de que não é para sempre que vai ter que fazer isso. É por um período, eu recomendo geralmente em torno de 1 ano, porque vai pegar tudo que acontece durante o ano. Às vezes a pessoa vai fazer um levantamento, digamos que no meio do ano, ou só agora, agora que está nessa época, vai fazer o levantamento por 1, 2, 3 meses. Mas tem muita coisa que pode ser depois e que não vai, né, não vai estar dentro desse planejamento. Então, durante 1 ano, se fizer esse levantamento, vai de fato entender o seu funcionamento, como costuma usar, os seus hábitos financeiros, e aí sim, a partir do momento que já tiver feito isso, ao longo de um período, nas próximas vezes que for fazer alguma compra, que for fazer algum gasto, vai estar de forma mais automática se aquilo ali vai fazer sentido ou não, se vai comprometer o orçamento ou não. E quando a gente tem esse levantamento, anota todas as despesas fixas, anota aquilo que vai gastando em todos os lugares, almoço, presentes, né? E eu acho interessante criar categorias. Com essas categorias a gente vai conseguir definir o nosso perfil, nosso estilo de uso do dinheiro. Então vai definir gastos com habitação, com lazer, com alimentação, com bares, presentes, enfim, cria algumas categorias que façam sentido, porque ali vai conseguir identificar de fato para onde que está indo o dinheiro. Eu vejo, assim, de atender muitas pessoas que quando vai utilizar para algo do lazer, vou no cinema, vou fazer essa compra aqui, vou almoçar num restaurante melhor,
a pessoa acaba se punindo porque as finanças estão desorganizadas. E, na verdade, nem sempre é ali, na parte do lazer, que está o furo. Por isso que com o levantamento consegue identificar e tentar reduzir o principal, é reduzir despesas fixas, para sobrar mais para o nosso lazer, porque a gente tem que aproveitar, né? A vida é uma só, então a gente tem que gastar com a gente também, né? Para isso que a gente trabalha, né, também. Exatamente. Tem uma outra questão também que, para quem daqui a pouco está gastando muito com lazer, também pode buscar opções mais gratuitas de lazer também, né? Ir num parque, tem vários concertos, shows gratuitos também, né? Sim, pode aproveitar, até nessa época também costuma ter algumas coisas disponibilizadas, abertas ao público, são alternativas. Claro, alguma coisa sempre vai acabar gastando, ou a gasolina, ou o transporte, estacionamento, dependendo, alguma coisa vai, mas acaba reduzindo sim. E se tiver numa situação mais delicada, tem que cuidar quando for em lugares, por exemplo, shopping, porque lá a gente tem estímulos de tudo que é lado para nos venderem. Está todo mundo disputando o nosso dinheiro. Então, olhou para um lado, para uma loja já tem uma promoção, uma Black Friday, já tem promoção de Natal, ao longo de todo do ano vão ter datas comemorativas, datas festivas, então tem promoções ao longo de todo o ano. Então tem que ter muito cuidado justamente para evitar entrar num lugar que o estímulo é gastar, né? Eu ia mesmo lhe perguntar sobre isso, porque o Brasil é o país da ressaca Black Friday, da ressaca isso, ressaca aquilo. Como é que a gente faz para não ceder a essas tentações de consumismo extremo, assim? Como é que a gente se organiza, daqui a pouco reserva um dinheirinho para gastar nessa época? Como é que a gente faz? Aquele dinheiro que a gente comentou para reserva, para uma reserva de emergência, para uma reserva de gastos maiores, então sim, é importante ter essa quantia guardada e já sabe quanto que pode usar. A questão é que começa a ter uma chuva de ofertas, de promoções, vê se aquele valor cabe na parcela, mas esquece que vão ter várias parcelas sendo feitas. Esse aqui custa R$100 a parcela, vou botar porque cabe no orçamento. Esse outro custa 200. Só que lembra sempre referente ao salário, né? E tem que lembrar que aquele 100 mais os 200 mais os 150 vão estar contabilizados e somados ao longo de vários meses. Isso que acaba atrapalhando. E uma sugestão interessante é como vai ter essa reserva, utiliza o débito. A prioridade é o débito, porque o cartão de crédito, ele pode ser um bom aliado, mas no geral, pelo que eu vejo, ele é um grande vilão da maneira como as pessoas vão utilizando, né? Então, assim, mas eu vou juntar pontos, ter alguma conversão. Não. Primeiro é importante estar as finanças organizadas, e aí sim, depois que estiver organizado, pode migrar aos poucos para um cartão para tentar outros benefícios. Uma vez eu ouvi uma conversa sobre economia falando que a gente prioriza o que parcela e o que não parcela. Daqui a pouco um bem durável, uma coisa que a gente vai usar por mais tempo, dá para parcelar. Isso é mito ou é verdade? Como é que funciona essa? Eu acho que depende muito da organização e do planejamento de cada pessoa e de cada família. Cada família sabe como que vai organizar, ou deveria saber, né? Então é importante aprender sobre isso, porque assim como eu comentei que leva um ano, um período que eu acho interessante, né? Eu sei que é trabalhoso, é chato, é cansativo, mas é pior ainda viver nas dívidas, viver com as finanças desorganizadas. Então, estipula um período só para conseguir, de fato, organizar para sempre. E aí, essa organização, com esse planejamento, vai estar se vai fazer sentido ou não fazer algum parcelamento de algum bem. E se tiver algum parcelamento, algum financiamento, algumas prestações maiores, prioriza em quitar elas, porque a gente não pode ficar refém das dívidas e dos juros e tudo mais. Então, assim, prioriza. Tem alguma dívida, surgiu, precisou fazer, porque eventualmente vai ser necessário fazer, então prioriza em quitar ela e resolver para estar, assim, tranquilo, porque, como eu disse, vai acontecer alguma coisa, né, algum imprevisto, então, quando a gente não tem dívidas, a gente está melhor preparado para passar por essas situações adversas do que uma situação que surge ainda cheia de dívidas, que a gente acaba tendo que ficar nessa situação, qual que eu escolho, qual que eu pago. Se por acaso estiver nessa situação, prioriza pagar aquilo que é uma questão mais básica, energia elétrica, né, água, justamente para evitar que corte, senão a situação pode se agravar ainda mais, e também na sequência aquelas que têm juros maiores. Então os juros maiores devem ser priorizados também para evitar que a dívida aumente de forma muito expressiva. A gente falava aqui nos bastidores, para tentar trazer esse assunto tão delicado de uma forma mais leve, né? Sobre como se organizar para uma emergência se todo mês surge uma emergência. Mas é importante despertar, né? Então, já quase chegando ao final da nossa conversa aqui, Adriano,
Por que é importante despertar essa consciência de poupar, economizar? Agora a gente acaba recebendo um dinheirinho a mais no final de ano, né? Por que é importante despertar essa consciência econômica nas pessoas, financeira? Porque o guardar e utilizar aquilo que a gente guardou é nosso. Quando a gente está fazendo um financiamento, a gente está antecipando aquilo que a gente teria no futuro. Então, vou fazer um financiamento de um carro. Se eu juntasse o carro, eu teria como comprar daqui a 5, 8, 10 anos. Então, a gente está antecipando a casa também. Então, quando a gente está antecipando, a gente está pagando juros e geralmente um juros altíssimo ao longo de todo o período que vai estar sendo pago. Então, quando a gente consegue guardar, aquilo é nosso, a gente está usando de forma tranquila, sabendo que não vai estar atrapalhando o futuro da família. Então, já te peço para deixar um recado para quem está nos assistindo também, Adriano. Eu sempre digo, valorize muito bem o seu dinheiro, está todo mundo querendo disputar. Gaste, aproveite também, mas sempre de forma consciente, né, que não vá alterar o planejamento familiar. Vou te convidar para aproveitar comigo o jornal agora. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelas informações, Adriano. Obrigado pelo convite. Então, esse é o economista, né, analista de investimentos e também planejador financeiro, Adriano Severo, trazendo essas informações de economia para a gente, tão importante nessa época de fim de ano, né, para a gente não acabar se endividando. Bom, agora a gente segue o Jornal da Câmara com informações do Legislativo. A Câmara aprovou um projeto do Executivo que institui a Política Municipal de Compartilhamento de Informações em Prontuários Médicos de Saúde. De acordo com o governo, a intenção é melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão e a segurança do paciente, além da integração de informações entre a administração municipal e os diferentes prestadores de serviços de saúde. E a partir desse projeto a gente vai poder ter o histórico do paciente, desde quando ele entra numa UPA, até quando ele vai para um hospital, até quando ele sai do hospital e tem um atendimento. Então é uma integração do GERCOM com o sistema como um todo. Ele é super importante para que a gente possa ter uma visão e uma transparência da ação, né, do atendimento daquele usuário. O projeto também define o uso do CPF como identificador nos bancos de dados de hospitais, clínicas e laboratórios. Outra matéria do governo, também aprovada pela Câmara, prevê a revogação de mais de 400 leis municipais. A proposta revoga legislações relacionadas às áreas do desenvolvimento econômico e social, gestão, serviços públicos e de políticas transversais. Conforme o líder do governo na Câmara, grande parte das leis tem caráter temporário e não tem mais necessidade de serem mantidas. Nós respeitamos quem aprovou essas leis, mas vamos revogar aquelas que não têm mais função nenhuma. As inócuas, aquelas que não têm respaldo, aquelas que a população nem sabe que existe, elas só estão para encher, às vezes para complicar. E nós queremos descomplicar. Nos dias de hoje, descomplicar é a função do poder público e nós estamos fazendo isso. A lista completa das legislações revogadas você pode acessar no site da Câmara Municipal. Será permitida a cobrança de taxa para a utilização de banheiros públicos em locais de exploração comercial. A matéria de autoria da Prefeitura também foi aprovada na Câmara. Uma taxa de utilização dos banheiros poderá ser cobrada em espaços públicos geridos pelo município ou concedidos à iniciativa privada. A metade dos banheiros de cada local deverá permanecer gratuita e a taxa será destinada unicamente para a manutenção dos sanitários. Tu cobra metade dos banheiros para manter a outra metade que não tem custo. Então a ideia é essa, né? Que a gente tem, se tiver 4 banheiros num local que tenha mais pessoas, 2 deles serão cobrados para manter os 2 que não serão cobrados. Porque tem pessoas que têm condições de pagar uma taxa lá de, sei lá, R$2, R$3, e esse valor vai manter os 2 que são pessoas que não têm condições. Então é só isso, é só alinhamento mesmo para poder atender todos com qualidade, né? A parlamentar garante que tanto a estrutura dos banheiros pagos quanto a dos gratuitos será a mesma. Fica a critério de cada usuário escolher qual dos 2 utilizar. O projeto altera a legislação atual que proibia a cobrança em qualquer local. Permanece vedada a imposição de taxa em estabelecimentos privados. O plenário também foi favorável ao projeto do vereador José Freitas, do Republicanos, que obriga lojas de conserto ou venda de celulares a manterem um cadastro dos aparelhos.
De acordo com o proponente, a iniciativa busca inibir o roubo e furto de celulares na capital, penalizando os receptores e facilitando o trabalho da fiscalização. Para isso, os prestadores de serviço deverão preencher um cadastro detalhado no ato do recebimento de cada aparelho. Esse projeto é justamente para que cada estabelecimento venha ter o código daquele aparelho que entrar lá. Ele tem que ter identificação, CPF da pessoa, ele tem que ter a identificação do celular, o e-mail, para que venha saber a procedência daquele aparelho. Chegou lá a fiscalização, a polícia, ele tem que mostrar o cadastro de cada aparelho que está ali dentro daquele estabelecimento. No texto do projeto, o vereador destaca que 30% das ocorrências policiais de Porto Alegre são relacionadas a roubo de smartphones. Comércios que descumprirem a lei estarão sujeitos à multa e à interdição do estabelecimento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima edição.